Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Então, o tabagismo ele é considerado uma doença inclusive que tem CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. O CID do tabagismo é o F17.1. Tabagismo, pela Organização Mundial de Saúde, ela é considerada uma doença pediátrica, crônica, transmissível, contagiosa e principalmente evitável. Por que a gente fala evitável? Porque sabendo de todos os malefícios que estão em volta do tabagismo, a pessoa ela pode se recusar a iniciar nesse vício. Porque uma vez iniciado, nós vamos ver as substâncias existentes no tabaco, no cigarro, como, por exemplo, a nicotina. O tabaco ele é rico em nicotina, ela provoca dependência. Então, a nicotina, o que a nicotina faz? Principalmente ela estimula a produção de dopamina, que é um dos maiores mediadores químicos de células, que vai atuar lá no centro do prazer do cérebro. Então, quem fuma, ele relata que tem aquele prazer e que tem maior dificuldade em relação a parar de fumar. Por isso que nós precisamos cada vez mais, através das webs, de educação continuada e permanente, tentar sensibilizar as pessoas, os nossos pacientes, da importância de parar de fumar. Então, nós precisamos sensibilizar a população, os nossos pacientes, da importância de não iniciar esse vício. Então, o nosso foco nos últimos anos tem sido jovens e adolescentes, e nós vamos ver à frente o porquê. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo custa hoje aos nossos bolsos US$ 1 trilhão, e em breve ele vai matar mais de 8 milhões de pessoas por ano. Além disso, uma em cada 10 mortes no mundo é provocada pelo tabaco. Então, existe o último relatório da CONIC, que é a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção 4 para controle do tabaco. Nesse relatório consta que 1 bilhão de pessoas fumavam diariamente em 2015. Então, é um número extremamente alto. E esses óbitos, eles são comprovados que têm relação direta com o tabaco. Apesar das indústrias tabagísticas falarem que não, a gente vê os relatos e vê que realmente o cigarro é um dos principais fatores de risco de diversas doenças, de mais de 50 doenças. Então, se nós formos olhar os constituintes do cigarro, hoje o cigarro tem mais de 4.000 substâncias químicas. Destas, mais de 50 são comprovadamente cancerígenas. Então, se vocês imaginarem que aquele cigarro no seu interior tem mais de 4.000 substâncias químicas, dentre elas, algumas que eu citei aqui, por exemplo, a nicotina, que é usada em repelentes, o metopreno, que é usado em pesticida, o arsênio, que é usado em veneno de rato, o DDT, que é usado em inseticidas, olhem aqui, o butano, no gás de cozinha, a amônia em produtos de limpeza. Então, imagine quantos constituintes químicos maléficos estão embutidos em um cigarro e que quem fuma está levando toda essa combustão para o interior da cavidade oral, que vai levar a malefícios, como nós iremos ver. E assim que o paciente acaba tragando o cigarro, toda essa combustão, esse calor, essa fumaça, vai até os pulmões, então passa por todo aquele caminho, laringe, traqueia, indo até os pulmões, e volta, a maioria como gás carbônico, e contamina toda a região, a área em volta da pessoa que fuma. Por isso também que nós temos que alertar aqueles fumantes passivos. Quando eu falei que o tabagismo é uma doença pediátrica, porque tem trabalhos que mostram que as crianças que vivem em famílias onde existem fumantes, pai e mãe, têm maior número de desenvolver doenças respiratórias. Os dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o tabagismo ele mata mais que a AIDS, malária, tuberculose, crack, cocaína e heroína juntos. Então, configura a maior causa evitável de doenças, invalidez e morte. Além disso,
o tabagismo está ligado a mais de 50 doenças, metade delas incapacitantes ou fatais. E outra estimativa é que 50% dos fumantes crônicos, durante o longo da sua vida, em algum momento vão desenvolver alguma dessas doenças. Quais delas? As principais são as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e principalmente o câncer. E o cigarro, o tabaco, ele não causa só malefícios para a nossa saúde, ele causa danos também ao meio ambiente. Então, eu trouxe esse slide para salientar que muitas vezes o tabagista, né, o fumante, ele fala assim, mas eu fumo e prejudico só a minha pessoa, diferente da pessoa que bebe, né, que o comportamento ele pode ficar agressivo, levar a acidentes. Então, eu já ouvi muitos fumantes falarem que não, ele só provoca danos para ele mesmo. Pelo contrário, ele traz malefícios para as pessoas que convivem ao seu redor e traz malefícios para o meio ambiente, porque desde o cultivo do fumo até a bituca do cigarro, que é desprezada em diversos lugares, a gente vê, né? Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma campanha muito séria para você não jogar a bituca nas praias, porque demora-se muito tempo para se decompor. Então, isso envolve o quê? O nosso meio ambiente. Então, se a gente for pensar, o tabaco, o cigarro, ele tem danos, além dos malefícios para a nossa saúde geral e bucal, malefícios para problemas para o nosso meio ambiente, que muitas vezes se tornam irreversíveis. E uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, sobre os tipos, né, as formas que existem de tabaco. Então, não existe só aquele produto, aquele tabaco que produz fumaça. Existe aquele outro que não produz a fumaça. Tá? Então, os produtos que produzem fumaça estão o cigarro, que é o mais conhecido, o charuto, o cachimbo e o narguile. Nós vamos falar um pouquinho sobre o narguile à frente. Já o tabaco que não produz fumaça não é tão comum na nossa região do Brasil, é mais comum em regiões da Europa, da Ásia. É aquele onde pode ser mascado ou absorvido pela mucosa nasal ou oral. Independente da forma de consumo do tabaco, vai haver malefícios tanto para a saúde geral como bucal, ok? Então, como eu estava falando do narguile, né, então, um dos objetivos do nosso bate-papo hoje é falar sobre o tabagismo e embasar cientificamente o que nós iremos conversar. Então, eu fiz uma busca na revisão, fiz uma busca com várias palavras-chave, tabagismo, cavidade oral, os malefícios, para que realmente vocês possam estar subsidiados na orientação das pessoas, dos pacientes de vocês. A aula ela vai ficar disponibilizada, então quem quiser depois, tiver interesse de se aprofundar em algum dos artigos que eu vou mostrar hoje, que fique à vontade. Tá? Então aqui eu mostro 2 artigos falando sobre o narguile, um de 2017 e outro de 2016, falando que o cigarro ele não é mais a forma mais popular de uso do tabaco entre adolescentes no Brasil e no mundo. Aqui fala Estados Unidos globalmente, mas eu falo com propriedade no Brasil porque eu trabalho com isso, né? E a gente tem investido na população de adolescentes e jovens e a gente tem percebido que a maioria tem usado o famoso narguile. Ele não é diferente do tabaco. A Organização Mundial de Saúde, juntamente com o INCA, estipula que 1 hora de narguile corresponde a 100 cigarros tragados. Além disso, existem outros malefícios, né? O bico por onde é aspirado aquele vapor, aquela fumaça, pode transmitir herpes, tuberculose, hepatite, outras doenças. Então, a gente precisa conhecer para poder orientar a população. Então, juntamente com o narguilé e o cigarro eletrônico, esse cigarro eletrônico também tem chegado no Brasil, pode ser proibido, o pessoal tem importado de diversas maneiras, né? Eles aumentam os efeitos nocivos na cavidade oral. Então, pode levar às doenças periodontais, xerostomia, diversas lesões na mucosa oral, que a gente vai ver a seguir.
E o nosso papel como profissionais da saúde é conhecer sobre esses malefícios, saber sobre todas essas formas de se utilizar o tabaco com fumaça e o sem, e poder tentar sensibilizar as pessoas, a população e os nossos pacientes, e também colocar essas estratégias como partes importantes durante o tratamento médico odontológico do paciente. Então, devido às implicações do tabagismo a longo prazo, tanto para a saúde geral como para a saúde bucal, todos nós profissionais de saúde temos por obrigação estimular nossos pacientes a pararem de fumar. É fácil? Não, não é fácil. Quem fuma sabe que é muito difícil parar de fumar. Mas precisamos continuar investindo, fazendo a nossa parte promotores de saúde. Não desistir jamais. Então, dentre os malefícios do tabaco para a saúde bucal, nós temos várias alterações. Então, como eu falei, dessas mais de 4 mil substâncias químicas, mais de 50 substâncias comprovadas cancerígenas, essa combustão, esse calor, pode levar a alterações periodontais, redução do fluxo sanguíneo local, alteração da resposta inflamatória e imunológica da pessoa, prejuízo na cicatrização tecidual, modificações na composição do biofilme, aumento da profundidade de bolsa e perda óssea periodontal. Então, os trabalhos têm mostrado que o número de cigarros consumidos apresenta uma forte relação com o aumento da incidência de algumas doenças bucais e ainda quando associado a fatores de risco, essa prevalência aumenta ainda mais. Então, o que acontece na boca? O cigarro ele agride as células da mucosa, diminuindo a capacidade de cicatrização e defesa, como nós vimos. E aí faz com que os indivíduos fiquem mais susceptíveis aos agentes agressores, como bactérias, vírus, fungos. E essas substâncias carcinogênicas podem também estimular o aparecimento das neoplasias malignas, como o carcinoma epidermoide, que é o câncer de boca. Então, aqui é um trabalho que foi desenvolvido em 2001, que fez uma relação das principais doenças orais ligadas ao tabaco. Então, eu me apropriei principalmente desse artigo, mas utilizei outros para embasar cada patologia que nós iremos abordar aqui. Então, o tabaco, ele provoca desmanchamento dos dentes das mucosas até o carcinoma epidermoide. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. E caso vocês tenham dúvidas, podem ficar à vontade para fazer os questionamentos ao final da apresentação. Então, o tabagismo ligado ao manchamento dos dentes e da mucosa. Então, vários trabalhos mostram, se vocês observarem aqui na imagem, a pigmentação principalmente na região anterior dos dentes inferiores, a pigmentação nas cicatrículas e fissuras dos dentes posteriores. Tá? Então, os trabalhos mostram que existe uma relação dose-resposta significativa entre o tabaco e a pigmentação das mucosas. Aqui, se vocês observaram, vários pacientes fumantes, né? Então, além da pigmentação escura, enegrecida dos dentes, nós vamos ver à frente também a presença dessas lesões esbranquiçadas, okay? Que pode ser hiperkeratose ou leucoplasia. Então, observem aqui a mucosa labial inferior toda pigmentada. Lembrem-se que existe também uma variação de normalidade chamada pigmentação melânica racial ou melanose racial que pode acometer esses indivíduos. Então, nós não podemos descartar as possibilidades. Mas o paciente, quando ele fuma, ele geralmente vai apresentar essas pigmentações em lábio, palato, mucosa jugal, mesmo que ele não seja da raça melanoderma, ou seja, da raça negra ou parda. Então, aqui um outro trabalho de 2013, mostrando a interrelação entre o tabagismo, a pigmentação em gengiva e lábio, e também a doença periodontal.
Se vocês observarem a imagem, esse é um paciente que fuma 40 cigarros por dia, ou seja, 2 maços, há mais de 30 anos. Então, se vocês observarem, olha o que o calor do cigarro, juntamente com as substâncias químicas, provocam. Essa pigmentação enegrecida em toda a mucosa jugal. E, além disso, nós podemos observar sobre essa pigmentação uma hiperqueratose, ou seja, essa placa ou mancha esbranquiçada, né, que está relacionada ao calor. Então, a ação e o calor do cigarro, como eu já falei, altera fluxo sanguíneo, altera as propriedades das células. Então, o organismo entende que aquilo é uma agressão de baixa intensidade, né, e aumenta a produção de queratina, que leva a essa formação esbranquiçada. Com o passar do tempo, essas alterações elas podem se transformar, como a gente já viu, né, que um dos malefícios do tabaco é o carcinoma epidermoide, o câncer de boca. Então, nesse trabalho, Surra observou que todos os fumantes apresentaram pigmentação lábio-gengival e 2/3 dos não fumantes não tinham essa pigmentação. Além disso, ele observou que nos pacientes fumantes a doença periodontal era mais grave, era mais evidente. Outro ponto, outro malefício que o tabagismo pode causar é a xerostomia ou hipossalivação. Então, a xerostomia é a diminuição de saliva na cavidade bucal. Então, se vocês observarem na imagem, nós podemos ver o dorso de uma língua totalmente despapilada, né, mostrando que o paciente tem uma boca seca. Então, essa boca seca é chamada de xerostomia. E se nós formos lembrar das propriedades da saliva, ela tem efeito protetor na cavidade oral. Então, ela protege, a saliva protege com as imunoglobulinas e outros constituintes. A saliva ela protege alterações infecciosas na boca, que protege contra lesões traumáticas, participa da formação do bolo alimentar e dos processos de fala e ainda protege contra o mau hálito e previne e mantém o paladar. Então, se você perde, né, essa proteção, se você deixa de produzir saliva e se você fica com a boca seca, o que pode acontecer? Aparecimento de diversas patologias, como cárie dentária, periodontite, infecções orais, podem estar ligados à hipossalivação ou xerostomia. Então, existem várias causas para a hipossalivação, né? Desde desidratação, respiração bucal, álcool, diabetes, uso de medicamentos por tempo exacerbado, envelhecimento, estresse, mas não esquecer que o cigarro também leva à xerostomia, ou seja, a boca seca. Então, isso é preciso informar o paciente. Se ele tem boca seca, ele pode desenvolver as patologias que eu já comentei. Então, esse é um trabalho de 2014, são 2 trabalhos, na verdade, um de 2014 e o outro de 2015, que mostram que, onde eles fizeram a avaliação do fluxo salivar e analisaram a presença de xerostomia em pacientes fumantes e não fumantes. E o que eles observaram? Que a quantidade de saliva diminuiu significantemente com a duração do tabagismo e com o aumento da idade dos fumantes. Eles também observaram que os fumantes apresentavam uma saliva mais espessa. E outra coisa, que os fumantes tinham uma higiene oral mais precária. Então, isso vai ao encontro do que nós encontramos hoje no nosso dia a dia, na nossa prática diária. Realmente, tem uma saliva mais espessa, ele relata dificuldades para se alimentar, para deglutir, ele vai ter problemas de cárie, problemas de doença periodontal, a boca vai estar ressecada, com muitas vezes fissuras, como podemos ver aqui, lábios desidratados. Então, nós precisamos identificar esses sinais e sintomas para que possamos intervir e melhorar essa condição de higiene bucal. Se for necessário, em alguns casos, indicar saliva artificial para o paciente, se ele tiver uma xerostomia bastante expressiva, principalmente fumantes,
idosos e que usam medicamentos que podem provocar xerostomia, essa boca seca pode ser mais severa. Outro ponto ligado ao tabagismo é a perda do olfato e paladar. Então, o paciente que fuma, ele muitas vezes não confessa, mas ele tem uma diminuição, o fumante ele tem alterações no olfato e paladar. Por quê? Porque ocorre uma atrofia das papilas gustativas da língua. E isso leva à diminuição do gosto pelos alimentos, principalmente alimentos salgados. Então, por isso que a pessoa que fuma, ela come menos, ela não sente o gosto, muitas vezes, de alguns alimentos. E aí tem aquela história de que, se eu parar de fumar, eu vou engordar. Isso acontece? A professora Keila provavelmente vai estar abordando alguma coisa, mas eu já posso adiantar. Realmente, pode acontecer de quem fuma, se parar de fumar, engordar alguns quilos. Por quê? Porque vai haver, né, um desenvolvimento das papilas gustativas novamente, né? Então, essas papilas elas vão voltar ao longo do tempo a ficar mais ativas. Então, as pessoas vão ter o gosto, o olfato e o paladar vão ser devolvidos para esse ex-fumante. Então, obviamente, ele vai ter o gosto dos alimentos e vai comer um pouco mais, tá? Mas isso realmente acontece, a perda do olfato e paladar. Então, aqui 2 trabalhos confirmando isso, né, a diminuição do olfato e paladar pelo tabagismo. Quando a gente fala de cárie dentária, a literatura ainda não é bastante controversa. Então, não existem muitos trabalhos na literatura que falam que o tabagismo está ligado diretamente à cárie. Mas a gente pode ver por esse trabalho do Hoffman, de 2013, onde ele diz que a cárie é uma doença multifatorial, isso é comprovadamente sabido, através de muitas evidências científicas, mas ele fala que o uso do tabaco pode ser uma covariável nesse complexo e não um fator biológico direto. Então, a gente pode falar que o tabagismo ele contribui para o aparecimento da cárie. Como? Ele não leva à xerostomia, e a xerostomia está ligada também ao aparecimento da cárie dentária. Então, durante o atendimento do paciente, durante a entrevista, a anamnese, nós devemos lembrar do tabaco e relacioná-lo aos fatores de risco ou cofatores de risco da cárie dentária. Então, aqui, se vocês observarem, né, o paciente, a mudança de coloração dos dentes, a presença das lesões cariosas. Esse é um outro trabalho que avaliou o pH salivar e comprovou que o tabaco tem efeito significativo sobre o pH da saliva, sendo que essa diminuição do mecanismo de defesa salivar pode contribuir para o aparecimento de diversas doenças, inclusive a doença cárie. Tá? Então, percebam que não é só o cigarro por si só que leva a cárie. São os constituintes do cigarro, justamente com a xerostomia, a queda do pH que levou ao aparecimento dessas doenças como a cárie dentária. Já com a doença periodontal, o tabagismo ele tem uma relação extremamente forte e isso, pelas evidências científicas, já está profundamente comprovado. Tá? Então, se vocês forem os periodontistas que estão me assistindo, podem contribuir ao final, caso queiram, mas o tabagismo está relacionado à doença periodontal. Eu trouxe apenas alguns trabalhos, né? Então, aqui um caso mais grave de doença periodontal, né, de uma periodontite mais severa. Eu disse anteriormente que os fumantes eles apresentam uma higiene bucal mais precária. E aqui, neste trabalho, foi observado o efeito do tabagismo também na higiene bucal, na inflamação gengival, na vascularização, no fluido crevicular gengival, na microflora subgengival, na periodontite. Então,
foi observado em todos os constituintes e todas as estruturas ligadas à doença periodontal, foi observado que existia um efeito do tabagismo nessas estruturas e que estava fortemente ligado ao aparecimento dessas doenças periodontais. E uma outra cavidade oral do fumante, observem a presença dos cálculos, até com uma coloração da nicotina, né? Então, além do cigarro, além do tabagismo provocar doenças pulmonares, câncer, ele pode levar também a problemas na gravidez. Então, tem vários trabalhos na literatura que relacionam o tabagismo com o aborto espontâneo e com baixo peso ao nascer. Então, se nós formos fazer um levantamento de todas as doenças, vocês vão ver que são mais de 50 realmente comprovadas que estão ligadas ao tabagismo. Em relação à doença periodontal, já está confirmado que fumar é considerado o principal fator de risco ambiental na prevalência, extensão e gravidade da doença periodontal. Outra coisa que vale a pena salientar é a relação do tabagismo com os implantes dentários. Então, o tabaco também é fator de risco para a perda dos implantes. Isso deve ser deixado bem claro para os pacientes que queiram fazer implantes. Então, além de outras doenças como diabetes, deve-se lembrar que o vício de fumar pode levar à perda prematura ou tardia dos implantes. Tá? Além disso, aumenta o risco da periimplantite e da perda óssea periimplantar. Então, acaba sendo um ponto na colocação dos dentários. Então, a litose também é o risco do tabagismo. Quem fuma geralmente tem mau hálito por causa dos constituintes do tabaco. Então, a litose por si só, hoje, ela atinge 25 a 30% da população mundial. Acho que 80 a 90% dos casos são de origem bucal. Então, o que seria origem bucal? Cárie dentária, doença periodontal, pulgas traumáticas, estomatite aftosa recorrente, o próprio câncer de boca, a língua sabugosa. Então, hoje, a gente tem várias alterações e patologias bucais que podem levar à litose. E os fatores extraorais, quais seriam? De 10 a 20%. A má alimentação, o abuso do álcool, algumas drogas, algumas doenças como gastrite, insuficiência renal crônica, diabetes, podem levar também ao mau hálito, e o tabagismo. Então, o tabagismo ele está ligado também à litose. Então, nós devemos conhecer um pouquinho sobre a litose, sobre esses fatores de risco, como acontece a litose, para descartar as possibilidades de causas locais, causas extraorais, e poder orientar o nosso paciente sobre esse malefício, que incomoda, né, de 25 a 30% da população mundial, como eu já falei. Outra patologia que pode estar ligada ao tabagismo é o aparecimento da candidíase, principalmente a pseudomembranosa. Então, aqui eu trago uma tabela que eu já até apresentei para vocês na aula de patologias mais comuns da cavidade bucal, do nosso parceiro Telesaúde do Rio Grande do Sul, onde aqui nós podemos observar os fatores sistêmicos e os fatores locais. Dentre os fatores locais, existe a xerostomia, que nós já falamos, que é um malefício que o tabagismo pode ocasionar, mas temos também o fumo. Então, o cigarro também está ligado ao aparecimento da candidíase. Então, nós temos que ficar atento. São aquelas placas esbranquiçadas que aparecem no palato, mucosa, que são destacáveis à raspagem, ligadas à candidíase, é uma infecção fúngica, né? E que necessita diagnóstico e tratamento. Então, aqui é um trabalho de 2015, né, do Becker e colaboradores, onde eles observaram, após analisar fumantes e não fumantes, que os fumantes tinham um maior número de colônias
de cândida na saliva. Então, isso ele conseguiu comprovar. Só que ele não conseguiu observar se o tabagismo, ele observou que a relação desse aumento de colônias estava ligada ao tabagismo, porém, o que ele observou? Que, em comparação com outros fatores conhecidos de aparecimento da candidíase, o tabagismo não apresentava tanto, não era um primordial. Então, xerostomia, distúrbios de imunodeficiência, antibióticos, provocam maior aparecimento da candidíase do que propriamente o tabaco. Mas lembrando que o tabaco está relacionado à hipossalivação, seriam dois fatores que poderiam desenvolver a cândida. Então, nós precisamos ficar atentos no nosso dia a dia, no diagnóstico, e saber identificar esses fatores de risco. Outra coisa que pouca gente comenta é a relação do tabagismo com as alterações pulpares. Né? Então, será que existe mais tratamento endodôntico, mais dor, mais odontalgia em pacientes que fumam? Então, esse trabalho de 2012, da Ribeiro e da Veloso, elas concluíram através de uma revisão de literatura que existe sim influência do tabagismo na endodontia. Como? Primeiro, que o tabagismo ele possui influência sobre a fisiologia, metabolismo e alterações do tecido pulpar. Então, se a gente pensar pela fisiologia, pela lógica do cigarro, do calor, das substâncias químicas e tudo mais, então aquele calor, aquela combustão e aqueles constituintes químicos vão alterar a fisiologia não só da mucosa, mas também podem alterar, né, como elas encontraram na revisão, alteração no metabolismo do tecido conjuntivo pulpar. Observaram também interferência no mecanismo de reparo das injúrias sofridas pela polpa. Outro fator observado, permeabilidade dentinária. Então, a permeabilidade dentinária associada ao tabagismo potencializa a predisposição a alterações pulpares. Isso aí é uma coisa lógica, né? Aumenta-se a permeabilidade da dentina, obviamente, isso pode levar a outros problemas pulpares. Alterações sistêmicas juntas com os constituintes do tabaco podem repercutir desfavoravelmente sobre a polpa. Então, existe uma relação dessas alterações com o tabagismo e nós precisamos estar atentos na identificação dessas odontologias, caso elas surjam no nosso dia a dia. Então, esse trabalho observou a pressão osmótica, né, em dentes pré-molares. É um trabalho também de 2000. E o que eles observaram? Que a pressão osmótica diminuiu à medida que o número de cigarros fumados aumentou. Então, consequentemente, né, isso pode levar a problemas pulpares futuros. Então, quanto maior o número de cigarros, o maior tempo de vida fumando, isso pode levar às alterações pulpares. Não significa, tudo que nós estamos conversando hoje aqui, pessoal, não significa que vai acontecer. Significa que existe uma probabilidade de ocorrer, ok? Outra coisa que nós podemos encontrar no nosso dia a dia é a famosa estomatite nicotínica, né? Então, o calor concentrado dos produtos do tabaco podem causar essa inflamação no palato duro, às vezes estendendo até o palato mole, como vocês podem ver na primeira imagem, né? Essa alteração aparece principalmente em pessoas que fumam cachimbo e cigarro invertido, né? Que não é uma prática da nossa região, né, do Brasil, é mais na região da Ásia. E o paciente ele não tem sintomatologia, ou algumas vezes relata que a região fica irritada. Então, aqui na segunda imagem, nós podemos ver o palato em maior aumento, né? Várias pápulas com ponto avermelhado, que são o quê? São as glândulas salivares menores. Então, o calor, tem uma próxima imagem aqui. Então, se a gente observar, ó, o palato duro, palato mole, aqui nós podemos observar melhor as glândulas salivares. Então, o que acontece? Aquele calor, a combustão do cigarro,
leva primeiramente a um vermelhidão do palato duro e mole, né? Depois começa a ter uma aparência cinza, esbranquiçada, e acontece a queratinização, né, do ducto das glândulas salivares menores. Então, esses múltiplos pontinhos avermelhados que nós podemos ver na imagem são os ósseos das glândulas salivares menores dilatados e inflamados. E qual que é o tratamento disso? Se o paciente parar de fumar, em algumas semanas, essa inflamação, essa dilatação diminui e o palato do indivíduo volta ao normal. Tá? Mas deve-se tomar cuidado, né, porque toda alteração, dependendo do fator irritante, pode malignizar, como no caso da estomatite nicotínica. Outras alterações provocadas pela temperatura elevada, além da estomatite nicotínica, nós temos a hiperqueratose e a leucoplasia. Tá? Então, são lesões brancas que podem se manifestar na cavidade oral, em qualquer região, né, mas principalmente borda de língua, palato, mucosa bucal. Então, se vocês observarem aqui, ó, uma placa esbranquiçada em fundo de vestíbulo, se estendendo para a mucosa labial. Na segunda imagem, nós podemos observar uma placa esbranquiçada em toda a mucosa jugal, com áreas de fissuras bastante extensa, em ambas, para que nós possamos obter o diagnóstico definitivo, há necessidade de fazer uma biópsia incisional. A citologia ela não é precisa nesses casos de placas esbranquiçadas. Tá? E lembrar que a leucoplasia é uma lesão cancerizável, uma lesão potencialmente maligna. O que significa? É uma lesão que ela pode se transformar em um carcinoma epidermoide. Então, frente a essas placas esbranquiçadas, nós somos obrigados a fazer o diagnóstico definitivo e, mediante o diagnóstico, traçar a melhor conduta para o paciente. Então, esse trabalho de 2012 mostrou que a leucoplasia em pacientes fumantes é diferente da leucoplasia em pacientes não fumantes. Então, eles estudaram vários tipos de leucoplasias e o que eles observaram? Que os locais mais frequentes das lesões displásicas foram assoalho de boca em fumante e língua em não fumante. Tá? Então, existe até essa diferença de tipo de leucoplasia. Então, as leucoplasias, se vocês observarem aqui na borda lateral de língua, uma placa esbranquiçada. Né? O que é leucoplasia? É toda lesão branca, né, que você não relaciona com nenhum fator etiológico, nem com trauma, nem com doença imunológica. Então, você descarta N possibilidades, a gente já comentou isso em aulas passadas, N possibilidades, e se não encontrar nenhum fator etiológico, a gente chama de leucoplasia. E a leucoplasia, ela deve ser tratada, ela é uma lesão cancerizável, então ela deve ter, nós precisamos ter outros cuidados, além da biópsia, mediante a confirmação, ver se vai ser removido toda a lesão, que o ideal é remover toda a lesão, que como eu já falei, se ela pode se tornar um câncer, hoje como nós não temos mais a fidelidade dos pacientes, dificilmente você faz o diagnóstico de uma lesão e fala para o paciente, olha, eu preciso que o senhor retorne daqui a 6 meses. Nós corremos o risco desse paciente não retornar. Então, nós precisamos traçar a melhor estratégia diagnóstica de tratamento resolutivo para que essa lesão não desapareça e que no futuro ela não venha já como um carcinoma epidermoide. Então, aqui um outro trabalho mostrando, né, o papel do tabagismo no desenvolvimento do carcinoma e da leucoplasia. Então, eles observaram que existe uma relação de resposta do tabaco e o aparecimento da leucoplasia oral. Tá? E quando o paciente ele para de fumar, os trabalhos mostram que depois de 10 anos, as chances dele ter lesões orais, como leucoplasia e carcinoma epidermoide, ficam equivalentes a pessoas que nunca fumaram. Ok? Então, aqui, ó, uma placa esbranquiçada na borda e ventre
de língua, lado direito, algumas áreas mais discretas, outras áreas mais elevadas. E para que a gente possa fazer o diagnóstico, necessita de biópsia institucional. E por fim, o carcinoma epidermoide. A gente também já falou sobre ele, né? Das lesões bucais é a mais grave, porque é um problema de saúde pública. Por mais que hoje nós temos um número aumentado de pessoas com câncer de boca que não fumam e que não bebam, então a gente tem que lembrar daqueles outros fatores de risco já comentados, como dieta, HPV, genética, mas ainda a maioria dos casos de carcinoma epidermoide que aparecem na prática diária, principalmente na minha de estomatologista, né, em pessoas da raça branca ou raça parda, homens acima de 40 anos e que têm o vício de fumar, né? Principalmente cigarro, 2, 3 carteiras por dia e geralmente mais de 20 anos do vício. Então, se vocês observarem, esse é um trabalho da professora Renata Consolaro, da Unesp de Araçatuba, falando que o tabaco é um dos principais fatores etiológicos do câncer de boca. Então, isso já está comprovadamente, já está na literatura, as evidências científicas têm comprovado cada dia mais que o tabaco é o principal fator, né, etiológico do câncer de boca. Então, se a pessoa ela não parar de fumar, não significa que ela vai ter o câncer de boca, mas que ela pode ter o câncer de boca. Como eu falei no início, nos primeiros slides, 50% dos fumantes crônicos, ao longo da sua vida, vão ter algum problema de saúde. Quem não conhece um fumante hoje, que ele tem uma tosse crônica persistente? Todo mundo conhece. Então, aquela tosse está relacionada a algum distúrbio respiratório, precisa ser investigado. Pode ser um câncer? Pode. Pode ser uma doença crônica obstrutiva? Pode. Então, no caso do tabagismo do câncer de boca, se vocês observarem, dentro da boca, o principal sítio acometido é essa borda lateral de língua. Tá? Então, esse aqui é um dos casos mais recentes que a gente tem, né? Na borda lateral, bastante infiltrativo. Aqui, um outro paciente com câncer de orofaringe. Tá? E o que é mais entristecedor é que a maioria dos pacientes não param de fumar. Então, por mais que nós façamos a biópsia, tenha o diagnóstico definitivo, encaminha para o de câncer, que é a nossa referência para fazer o tratamento, os pacientes eles não conseguem parar de fumar. Como eu disse, é uma doença. As pessoas elas precisam de tratamento a longo prazo. Infelizmente, essa nicotina ela é mais viciante que a própria cocaína, os trabalhos mostram. Né? Então, muitos falam, eu ouço às vezes falar assim, não, parar de fumar, não para de fumar porque é sem vergonhice. Não é sem vergonhice. É uma doença, as pessoas muitas vezes elas querem parar, mas infelizmente não conseguem. Então, nós como profissionais de saúde precisamos ajudar esses pacientes. Aqui um outro trabalho, fazendo a relação também do tabagismo com o câncer de boca de 2015. Então, observe em outras regiões mais atípicas, não é tão comum, mas pode aparecer também o câncer de boca. Aqui, na verdade, começou na língua, se estendeu para o rebordo, né, da mandíbula. Então, casos mais graves, né? Um outro caso, em rebordo, se estendendo para o sólio de boca. Então, até agora eu mostrei homens. Esse é um caso em mulher. Então, nós temos recebido alguns casos em mulheres, né? Algumas que fumam, outras que não fumam. Né? E essas que não fumam fica mais preocupante, porque aí a literatura mostra que casos de carcinoma epidermoide em mulheres que não têm fatores de risco, a agressividade do tumor é maior. Tá? Então, aqui, ó, borda lateral de língua. Então, para que a gente possa encontrar essas lesões em fase inicial e fazer o diagnóstico precoce, é preciso
que o bom profissional pegue a gaze, segure a língua, tracione de um lado e tracione de outro. Porque só o paciente colocando essa língua para fora não vai ser possível visualizar essa região. Aqui já não está em estágio inicial, ok? Isso aqui já deixou de ser diagnóstico precoce, infelizmente. Um outro trabalho de 2015, mostrando que o câncer oral, por mais que ele represente de 1 a 2% de todos os cânceres do nosso organismo, a taxa de mortalidade dele é relativamente alta, tá? Porque a cavidade oral é limitada. Quando o câncer aparece e nós conseguimos fazer o diagnóstico, geralmente 50% dos casos, 50 a 80% dos casos, é em fase avançada. Então, já comprometeu várias estruturas nobres do sistema estomatognático. Tá? E sabe-se, como eu falei, né? Se a pessoa para de fumar em 10 anos, ela vai ter as mesmas chances de ter câncer de boca que outra pessoa que nunca fumou. É importante a gente sensibilizar a cessação do tabagismo. Tá? Aqui um outro caso, observar uma lesão ulcerada em palato duro e palato mole, uma mulher, né? Se observarem mais ao centro, uma região amarelada, então essa lesão eu trouxe para mostrar que nem sempre aquela úlcera necrótica, né, aquele tumor com bordas elevadas, endurecidas, nem sempre o carcinoma epidermoide vai se apresentar assim. Esse é um caso de carcinoma epidermoide em mulher que, a princípio, ficou sugestivo como hipótese diagnóstica de uma doença autoimune ou um pênfigo vulgar ou um pemphigoide benigno de mucosas. Tá? Ó, paciente fumante, vejam o manchamento dos dentes, né? E uma área extremamente complicada de se tratar, né? De remover com margem de segurança e tudo mais. Então, para finalizar, eu reforço de que qualquer fumante, ele sabe que parar de fumar é a melhor medida para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, para que ele evite doenças, para que ele possa viver mais e mais com qualidade. Né? Porém, essa é a nossa missão, e a missão do fumante é desafiadora, né? Porque 9 em cada 10 fumantes gostariam de parar de fumar. Porém, a maioria, 63%, já tentaram fazer em algum momento, mas voltou a fumar. Tá? Então, a gente tem hoje tratamentos na rede pública, gratuitos. A gente tem até uma experiência de sorriso. Em breve, eu vou convidar a coordenadora de saúde bucal de lá, a doutora Tatiane, para estar contando um pouquinho da experiência deles. Os dentistas assumiram o programa de tabagismo da região. Tem dado muito certo isso. Eles têm contornado várias situações, ajudado muitos fumantes a parar de fumar. Isso é importante, nós estarmos envolvidos no processo, conhecendo toda a metodologia e tentando fazer a nossa parte, que é promover saúde. Então, a baixa porcentagem de fumantes que conseguem parar de fumar indica que é necessária uma atuação maior nossa, como profissionais especializados, dos técnicos, para realizar esse tratamento do tabagismo. Então, isso que nós estamos fazendo hoje, né, essa web aula voltada para os malefícios do tabaco, é objetivando isso, capacitar vocês, qualificar vocês, profissionais de saúde, tá, para que vocês obtenham melhores resultados com os pacientes, com a população, em relação a parar de fumar, ou podem se, como eu trabalho isso, eu tento estimular o meu paciente a diminuir o número de cigarros. Porque parar de uma vez só, eu sei que para os pacientes é muito difícil. Por mais que tenham tratamento, com medicamentos, com adesivos, então eu tento sensibilizar ela a diminuir o número de cigarros e aos poucos isso vai levando à cessação do tabagismo. Tá? Então nós precisamos realmente, todos os profissionais de saúde, conhecer sobre os problemas,
saber identificar essas alterações, essas manifestações, saber, além de diagnosticar, tratar, se não conseguir tratar, encaminhar para o profissional mais habilitado para fazê-lo. Eu estarei sempre à disposição, através do telediagnóstico, para que nós possamos levar mais saúde à população, principalmente para aqueles que nunca fumaram. Então, o hábito, o vício do narguilé, que tem dominado a comunidade de jovens e adolescentes, tem crescido. Como já dizia o professor Gilberto Marcucci, nós precisamos realizar cada vez mais campanhas ligadas às outras campanhas, como a campanha da gripe e outras campanhas mais. Começar a prevenção cedo, entre os 7 a 14 anos, porque é de cedo que a gente torce o pepino, como se dizia já minha avó quando eu era criança. Então, se a gente começar a investir em palestras educativas, levando para a sociedade e para as crianças e adolescentes sobre esses malefícios, e se elas não começarem, não iniciarem o vício de fumar, provavelmente nós vamos ter a população mais saudável, com todos os dentes, com menos doenças bucais e, consequentemente, com uma saúde geral e melhor qualidade de vida. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, me colocar mais uma vez à disposição do Telesaúde. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem estar enviando as dúvidas pelo Telestomatologia ou através de teleconsultorias na nossa plataforma.